Vamos lá então, Atlético de Madrid e Inter se pegaram nos jogos de volta aí das oitavas de final, lembrando que na ida, a nossa querida equipe da Inter de Milão tinha vencido por 1-0 com aquele gol do Arnautovic, quem lembra? O Bad Boy austríaco perdeu uns 3 gols, fizeram falta, né, aqueles gols que ele perdeu, e depois ele marcou, isso aí foi na ida, e agora na volta o Atlético de Madrid tinha que vencer, só que ele enfrentava uma Inter que vinha de 13 vitórias consecutivas, tinha ganhado todos os seus jogos em 2024, vinha sendo considerado por muitos, inclusive como por mim, como o melhor time do planeta na fase atual, né, neste momento, e era um time que tomava pouco gol e estava muito eficiente no ataque. O favoritismo era todo da Inter de Milão. Mas isso para os leigos como eu, ou talvez você, não para os verdadeiros sábios, que sabem as verdades ocultas do futebol e já previam que o Atlético de Madrid tinha chance. E um desses sábios aí foi o meu caro Yuri Dantas, que é colchoneiro. E vocês podem votar no Eurocast número 33, que o bicho tá lá confiante na classificação do Atlético. Ele era uma das 3 pessoas do planeta que confiavam no Atlético, junto com o Simeone e o Griezmann, né? As 3 pessoas do planeta que tinham essa confiança aí. Vamos lá então, o Atlético de Madrid começou com uma escalação que eu destacaria o Griezmann, né? Voltando de lesão aí, tava sendo preparado para essa partida, que com certeza era uma das mais importantes da temporada pro Atlético, se não a mais importante. E o homem parece que foi pro sacrifício. Yuri, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Um jogo épico aí de oitavas de final. Talvez o melhor confronto dessas oitavas dessa Champions. Conte. Sinceramente, assim, não é revanchismo ou nada do tipo, mas eu tava achando estranha a forma como tinha muita gente falando sobre essa partida, como se a Inter fosse enfrentar o Copenhagen. Tipo, antes do jogo eu tava vendo assim, uma live do pessoal. Eu lembro, você falou que ia ser 3-0 pra Inter. Aham. E assim, foi bastante exagerado da sua parte. Tipo assim, sem clubismo nem nada, tô falando na moralzinha mesmo. Eu tava vendo programas esportivos no dia de hoje, né, falando sobre esse confronto, e muita gente falando um milagre pro Atlético Madrid passar. Milagre? Um gol de diferença, o Atlético Madrid jogando em casa. É um dos times mais fortes do futebol europeu jogando em casa. Tava 1 ano invicto. Veio perder um dia desse pro Atlético Bilbao, que também é um time fortíssimo. Mais de 1 ano sem perder. Lá no Metropolitano, o Atlético de Madrid derrotou o Real Madrid duas vezes. E aí eu vejo gente falando, um milagre para o Atlético de Madrid passar. Ah não, porque tem que acontecer um desastre pra Inter ser eliminado. Pô, que exagero, cara. Acho que um dos poucos que eu vi, cara, que não foi assim, foi o Marcelo Beckler. Eu tava vendo a live lá do pessoal, e o Marcelo Beckler falou, gente, é só um gol de diferença. É perfeitamente possível que o Atlético Madrid elimine a Inter. Então, assim, e é exatamente isso, cara. É por isso que eu palpitei que eu realmente acreditava que o Atlético Madrid poderia vencer e levar pra prorrogação. Cara, mas fazer uma defesa, até porque eu tava nessa também, né? O Atlético vinha numa fase bem ruim. Daí no final de semana perdeu do Cádiz, que não... Esse foi um agravante muito grande, né? Perdeu do Cádiz, que não vencia há 5 meses. E só pra complementar, a Inter vinha atropelando todo mundo, ganhando todos os confrontos difíceis que teve, né? Então acho que esses dois pesos na balança assim, tava muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Não me arrependo, eu acho que naquele momento a minha análise foi que a Inter realmente ganharia até com alguma sobra, mas o futebol é outros 500, né? Inclusive o jogo da Inter foi preocupante, diga. O Atlético de Madrid, nessa temporada, é um time dentro de casa e um time fora de casa. O Atlético de Madrid fora de casa é patético. Tem 2 vitórias nos últimos, 15 jogos fora de casa. Tanto que sim, isso é um dos principais problemas que o Simeone vai ter que corrigir para as quartas de final. Só que assim, eu tava dizendo que o Atlético de Madrid poderia vencer esse jogo e acreditava que venceria, porque no Metropolitano esse time é muito forte. Não é à toa que eles conseguiram vencer o Real Madrid 2 vezes, as únicas 2 derrotas do Real Madrid. E agora falando um pouco sobre o jogo, o Atlético de Madrid e a Inter são 2 times que jogam espelhados, né? Eles jogam com formações parecidas. O grande quê da questão pro Simeone conseguir buscar esse resultado era encontrar formas de criar superioridade tática à maneira que ele fosse atacar. Porque já que os times são espelhados, a tendência é que um anule o outro se a Inter defendesse muito bem como normalmente defende. E muitas vezes durante a partida ele até conseguiu encontrar essa superioridade tática, especialmente pelas alas, né? Então no começo do jogo, no primeiro tempo, o Samuel Lino estava muito bem pela esquerda, é quem cria a primeira chance perigosa do Atlético no jogo, que é a finalização de perna esquerda que o Sommer faz na defesa. Depois ele deu uma caída, tanto que até saiu no segundo tempo. O segundo tempo dele realmente foi bem sumido, o Atlético Madrid praticamente não atacou pela esquerda. E no segundo tempo conseguiu criar isso mais pela direita, com o Llorente ali, com o Molina,
que estavam muito em cima do Di Marco, e o Di Marco não estava conseguindo defender muito bem ali por aquele lado, mas por dentro era realmente onde o jogo estava bem truncado. O gol do Atlético de Madrid de empate, ele sai por dentro, né? Importante dizer também que o gol da Inter, ele sai de um contra-ataque maravilhoso. O Barella recebe ali pela esquerda, manda pro Di Marco no meio da área, o Di Marco finaliza. São 5 gols e acho que 5 gols e 9 passes para gols de Di Marco na temporada, uma temporada fantástica dele. Sendo que a Inter já tinha tido outro contra-ataque assim, né? O Thuram já tinha recebido chance ali pela direita. No primeiro tempo finalizou, o Oblak fez uma grande defesa. Então a Inter estava sendo perigosa nesses contra-ataques, estava dando pinta que se o Atlético Madrid continuasse cedendo, ia sair o gol da Inter, e de fato saiu. Só que assim, o gol do Griezmann, primeiro que ele vem num momento maravilhoso, né? O Atlético Madrid empata logo depois de sair atrás. Ele sai por dentro por causa de uma falha da defesa da Inter. Eu não vou lembrar agora se foi o De Vrij ou se foi o Bastoni, mas era uma bola tranquilíssima para a defesa da Inter afastar. Eles erram ali, deixam a bola passar e o Griezmann... O De Vrij pega de canela, a bola bate na mão do Bastoni e sobra no Griezmann. Eu acho que se não é gol do Griezmann, inclusive eu acho que seria pênalti, não sei, porque a bola bate muito na mão do Bastoni, abertaça assim o braço dele. Exatamente, e assim, até teve muita gente na defesa da Inter pedindo impedimento, mas o Griezmann tava 5 metros em posição legal, porque ele tá completamente aleatório ali, tá ligado? A jogada tava morta. Aí, do nada, a defesa da Inter faz uma cagada colossal, que não é comum, definitivamente não é comum a defesa da Inter fazer uma besteira dessa. A bola sobra pro Griezmann, o Griezmann gira e bate ali muito certeiro pra fazer o gol de empate. Se esse gol de empate não sai e o Atlético de Madrid vai perdendo pro segundo tempo, eu não sei o que aconteceria, cara, porque... A Inter estava muito bem no jogo, cara. Eu acho que a Inter teve um problema que também acometeu o Atlético de Madrid, que foi um problema de cansaço na segunda etapa. A segunda etapa, cara, o Atlético de Madrid até começa bem, tem uma chance muito boa ali, cara, que o Molina manda pro meio da área e o Griezmann finaliza de perna direita, ele não consegue pegar com a perna esquerda, acaba finalizando fraco de direita. E o Sommer faz a defesa. Mas fora isso, o Atlético de Madrid não estava criando absolutamente nada na segunda etapa. Nada. Não estava criando nada. E aí chega um determinado momento do segundo tempo em que os dois times estavam bem cansados. O Atlético de Madrid estava bem cansado, não estava mais conseguindo impressionar a Inter. E a Inter estava lá, dando aquela cozinhada no jogo e esperando para matar o jogo. E esse contra-ataque veio para matar o jogo. Na verdade, veio até mais de uma vez, né? Mas a vez que chama mais atenção é um contra-ataque da Inter com o Lautaro e o Thuram, em que o Lautaro dá um passe perfeito pro Thuram, assim, perfeito, na medida... O Lautaro não poderia ter feito melhor. É igual aquele contra-ataque do gol do Real Madrid contra o Leipzig, que o Bellingham dá o passe perfeito para o Vinícius Júnior finaliza e faz o gol. Foi exatamente igual. O Lautaro esperou o momento certo. Quando o Thuram passou, ele pimba, deixou o Thuram na cara do gol e o Thuram acabou finalizando para fora. Ele não acertou nem o gol, cara. Me desculpa, cara. Tem que acertar o gol. E a doideira é que ele faz uma grande temporada, né? Faz uma grande temporada. Acho que se fosse o contrário, se fosse o Thuram mandando pro Lautaro, a chance de ser gol seria altíssima ali, porque o Lautaro é bem melhor atacante do que o Thuram. E também chegou a ter outro contra-ataque da Inter, só que eu não tô lembrado se esse contra-ataque da Inter foi quando o jogo já tava 1-1. 1-1 não, 2-1 pro Atlético de Madrid. Que é um contra-ataque com o Barella. O Barella recebe, só que o Barella já chega... Tava 1-1. Cara, ele dá ele dá uma corrida absurda da defesa, corre pra c... Aí quando ele chega pra finalizar, ele já tá só o pó da rabiola. Ele acaba estando bem fraquinho na mão do Oblak, o Oblak praticamente encaixa a bola. Acho que se fosse um jogador mais rápido ali, cara, do que o Barella pra fazer aquela jogada, teria tido uma boa chance de sair o gol. E sobre o gol, cara, eu tava reclamando, o pessoal que me acompanha no Twitter, eu reclamei bastante do Morata nesse jogo, foi um péssimo jogo no Morata, e eu tava esperando o Simeone tirar ele. O Simeone lá, amando, demorou demais pra substituir o Simeone, cara, demorou demais. Aí ali na reta final, acho que ele começou a fazer substituição ali por volta do minuto 70, um pouco pra frente. Ele coloca o Riquelme no lugar do Lino, coloca o Correa no lugar do De Paul. O De Paul também fez um jogo ruim, cara, decepcionante o jogo do De Paul, porque é um dos melhores jogadores do Atlético de Madrid. Ele acabou indo bem ruim hoje mesmo. Coloca o Correa no lugar do De Paul, puxa o Llorente pra jogar por dentro e coloca o Correa na posição que o Llorente tava jogando. E depois ele coloca o Depay, o Memphis, no lugar do Morata. E o Memphis entra muito bem, cara. Ele entra colocando muita energia no jogo. Ele entra indo pra cima, incomodando a defesa da Inter, coisa que o Morata não tava conseguindo fazer. A defesa da Inter tava, nossa senhora, cara. Eles estavam já pra puxar uma pizza ali e começar a dividir a pizza ali na área, que o Morata realmente não tava conseguindo fazer absolutamente nada. E aí o lance do gol sai dessa capacidade do Memphis, né, de se mexer, de se mover, de procurar um espaço. Ele vai primeiro, ele vai pra esquerda do ataque,
aí depois ele volta pra dentro, e quando ele volta pra dentro, a defesa da Inter meio que perde ele. Sabe quando você perde o atacante? Tipo assim, você sabe onde o atacante tá e você sabe que se ele receber, você vai saber o que fazer. A Inter perdeu o Memphis. E aí, quando o Memphis volta pra posição dele, o Cook acha um passe perfeito pro Memphis e ele só ajeita com a perna e bate com a outra no canto do Sommer. O Sommer não consegue fazer a defesa. E esse lance que tá agora na tela da live já tinha sido uma bola na trave que o Memphis colocou antes do gol. Que, assim, a jogada totalmente na empurrança, porque o Atlético Madrid realmente não estava inspirado para criar boas chances de gol nessa reta final de jogo. E aí, meio que na empurrança, no bate e rebate, o Memphis ali dá uma bica na bola e ela vai na trave. E isso, assim, esse tipo de lance pode até não ser gol, mas isso vai inflamando o estádio, vai deixando a defesa da Inter, a equipe da Inter, um pouco mais desconcentrada, um pouco mais assustada. E aí aumenta-se a chance de surgir espaço, como surgiu no lance do gol do Memphis. E o gol do Memphis saiu no minuto 87, já é reta finalzinha de jogo ali. Mas o Atlético Madrid ganha uma moral muito grande com o gol, vai pra cima, cria-se ali a jogada num contra-ataque para fazer o gol da vitória, o gol da classificação, que a bola cai nos pés do Riquelme, não foi do Correa. Eu vi muita gente xingando o Correa, porque o André Henning grita Correa. O André Henning tava narrando o jogo. Ele grita Correa, perdeu. A galera começou a xingar o Correa, o pobrezinho do Correa, não tinha nada a ver com a jogada. A bola vem no pé do Riquelme, né? E o Riquelme acaba finalizando muito forte. Porque assim, cara, eu não me lembro agora quem é que dá o cruzamento pra dentro, se é o Molina. É um cruzamento muito forte. E sendo um cruzamento muito forte, um jogador experiente, ele saberia que não precisa colocar força, é só colocar o pé. É só escolher o canto e colocar o pé. E o Riquelme, pelo que a gente vê no lance, né, parece que ele tenta colocar mais força do que realmente precisava ali e acaba chutando a bola pra fora, cara. Só pra gente fechar o que tu acabou de falar ali, ó. Na verdade, o lance vem do Griezmann, aliás, é um passe maravilhoso do Griezmann, meio que de 3 dedos. Né, ele vê o Riquelme chegando, a bola não vem muito forte não, na verdade ela vem um pouco picando, ela vem quicando um pouquinho, né? E realmente ele tenta botar muita força e a bola sobe. Curioso aqui no tweet que eu peguei pra mostrar isso, os caras tão xingando o Correa. E teve até alguns lances ali interessantes na prorrogação que poderia dar em gol, mas os jogadores muito nervosos, muito erro bobo sendo cometido. Pô, no primeiro tempo da prorrogação, especialmente, o Atlético Madrid teve chance ali pra fazer gol. Tem essa do Memphis, cara, que ele chega ele tá quase na pequena área pra finalizar de canhota e acho que ele só não faz o gol porque o Acerbi tá em cima, cara, em cima dele. Mas ele foi uma grande jogada, inclusive, do próprio Riquelme. A Inter também teve chance ali na cobrança de falta com o Çalhanoğlu, mas no geral não teve muitas chances realmente boas na prorrogação, não. As equipes estavam bem cautelosas, assim, esperando já a disputa de pênaltis. E mortas. Cara, poucas vezes eu vi uma prorrogação com os caras tão mortos, velho. O jogador tava errando coisa muito fácil. Tu via jogador assim que a bola passava perto, o cara parecia que tava correndo de calça jeans pra conseguir chegar na bola, assim. Jogador, assim, tava realmente muito difícil. Os caras estavam se matando em campo, né? Antes de tu falar dos pênaltis, não esquece de falar o lance do Thuram com o Savic, por gentileza. Cara, esse lance do Thuram com o Savic é uma bizarrice total. Porque, assim, o Savic tá marcando o Thuram normalmente. Ele tá segurando a camisa do Thuram, mas é aquele segurão de referência, que, assim, todo mundo que já jogou bola sabe que, às vezes, ali quando você tá marcando um cara, você fica dando uma seguradazinha na camisa dele pra não perder a referência, pra ele não se desvencilhar de você muito rápido. Cara, eu só consigo pensar que os caras ficaram rindo e não souberam lidar porque, sei lá, eles acharam engraçado e não pararam pra pensar que, cara, gente, isso aqui é uma agressão, tá? Assim, piadas à parte, é uma agressão, maluco. Olha só, não tava na disputa de bola. Se tu, digamos que teu pé foi ali sem querer, né? Tu deu um chute no bingolinho da criança ali sem querer, beleza, uma disputa de bola pode ser até. Mas não, cara, não tava sendo disputado, o cara botou a mão pra trás e tal. Pô, se ele pega e mete o dedo no olho, não é expulsão? Se ele pega e dá uma banda no cara sem bola, não é expulsão? Por que pegar o documento do camarada ali e apertar? Não, cara, isso aqui é agressão, desculpa, vocês podem rir, achar engraçado, a gente também tá se matando de rir aqui. Mas, bicho, é vermelho. Mas não tem como. Não tem disputa de bola, não tem nada. Isso aqui é interferir com as partes baixas do jogador adversário. Integridade física do jogador. Integridade física do cara, pô. Isso aí tira um cara do jogo, cara. Tá maluco? Pô, tem gente que demora minutos pra se recuperar de um evento como esse, cara. Tá maluco. E assim, o árbitro desse jogo, o árbitro principal é o Marciniak, que apitou a final da Copa do Mundo entre França e Argentina em 2022. Então, mas assim, o Marciniak não viu. Como é que ele ia ver, pô? Como é que ele vai estar prestando atenção em
vagabundo lá na casa do chapéu se marcando e pegando um novo do outro. Tinha como Não, ele e ver. também foi meio Só que escondido. o VAR, O Turhan botou a mãozinha pra trás, assim, na maciota, assim, ó, escondidinho, assim, pá. o VAR viu e deveria ter recomendado a expulsão. Enfim, infelizmente acabou não fazendo diferença na disputa de pênaltis, né? Porque o Savic não bateu. Depois o Thuram foi substituído. O Simone Inzaghi meio que Tirou sentiu na hora. que ele Tirou tava na hora. arriscando ser expulso e tirou ele ali na hora. Enfim, e aí depois, finalmente, o jogo foi pra disputa de pênaltis. Uma disputa de pênaltis que eu tava com bastante medo, cara, porque o Sommer, eu sei que é um goleiro bom em disputa de pênaltis e o Oblak não é. Quem acompanha o Atlético Madrid sabe que o Oblak não é pegador de pênaltis. Só que acabou que hoje ele foi bem, né? Acabou que hoje ele foi bem ali. Os jogadores da Inter que perderam foi o Alexis E o Klaassen. o Klaassen, que perderam pro Oblak, né? O Oblak pegou, e o Lautaro estou pra fora. E do Atlético de Madrid, o Saúl perdeu. E assim, eu vou até falar sobre o Saúl, que depois do jogo ele fez um fio no Twitter pessoal dele, se desculpando por ter perdido o pênalti e se desculpando pelo momento da carreira dele. Basicamente, ele fez uma série de tweets assim, falando que, pô, ele sabe que tá mal, ele sabe que não tá correspondendo, não só pelo pênalti, mas ele falou pelo desempenho geral dele como jogador. E de fato foi um péssimo pênalti que ele bateu. A bola pega ali na coxa do Sommer, né? Um pênalti a meia altura. É o famoso meia altura, né? É o goleiro mais quer. É o pênalti que o goleiro quer. E falando em pênaltis, eu sempre, na minha opinião, o pênalti de abertura é o principal, é o mais importante. Não pode perder o primeiro pênalti. Você pode até perder outro, que às vezes dá pra recuperar. Mas se você perde o primeiro pênalti, você joga uma pressão absurda para todos os outros batedores. E quem bateu os primeiros pênaltis foram o Çalhanoğlu na Inter, que é o batedor oficial da Inter. Não é o Lautaro, por incrível que pareça, é o Çalhanoğlu, que ele bate pênalti muito bem. E o Memphis. E os dois bateram exatamente igual. Soltaram a bicuda no alto, não tinha goleiro nesse mundo que pegasse. Cara, os dois bateram com muita confiança. Só fazendo um adendo, o pênalti que o Memphis bate é um dos mais perfeitos que eu já vi na minha vida. É impegável, cara. Não tem nenhuma situação em que um goleiro pegaria aquilo ali. É uma pancada absurda, no teto da rede. E ainda bem num ponto da baliza que é difícil do goleiro chegar, que é entre o meio e a trave, assim. É onde o goleiro geralmente, ele pula, a mão dele... Se ele ficar parado no meio do gol, ele pega no meio do gol, mas ele não pega onde a bola entrou, que é mais pro lado. Se ele pular pro lado, geralmente ele tá com a mão mais alta, mais próximo da trave, e o corpo dele, a barriga dele, ali a parte das pernas tá mais naquela parte entre a trave e o meio do gol. E não vai estar lá em cima, ele não vai estar com a perna lá na perna da trave. Então é um pênalti, cara, impegável. Cara, a batida do Memphis é perfeita. É linda. E o Corrêa também bateu alto, só que o Corrêa foi arriscado, porque a bola dele pega no travessão e quase que ele mete uma lautarada Martinez ali, né? Uma lautarada, meu Deus. A partir de agora, quem isolar pênalti, eu vou falar que lautarou. Enfim, os jogadores do Atlético Madrid foram bem nas disputa de pênaltis, né? Tirando o Saúl, que o Saúl já foi pra bola sem confiança. Você via na cara dele que ele tava sem confiança. E assim, o Simeone arriscou tirando o Griezmann, cara. Que o Griezmann é batedor de pênalti, bate bem. E o Simeone tirou ele da disputa. E assim, quando o Lautaro vai pra bola, cara, pra bater o último ali, pra você ter uma noção, era uma situação difícil, porque o Lautaro tinha que fazer e depois o Sommer teria que pegar. Ou seja, era um pênalti de suma pressão pro Lautaro Martinez e ele foi com a carinha... Disputa de pênalti, cara, às vezes tem coisa que você sente pela cara do jogador. Ele pensou a mesma coisa, cara, o Oblak já pegou 2 pênaltis, eu não vou arriscar de bater normal, vou soltar o balaço lá no ângulo que não tem como ele pegar. Só que não é qualquer jogador que tem a precisão, né, para bater alto com força. Muita gente aí tá sendo oportunista para falar mal do Lautaro por causa disso, que tá fazendo uma temporada fantástica. Eu sempre digo, perder pênalti em disputa de pênalti não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O Cristiano Ronaldo é o jogador mais decisivo do mundo e perdeu o pênalti em disputa de pênalti na final da Champions em 2008, perdeu na semifinal da Champions em 2012. Não quer dizer nada, cara. Mas perde, acontece. Vai pra uma disputa de pênalti, alguém vai ter que perder. Senão vai ser aquela final de Europa League entre Villarreal e Manchester United, que todos os jogadores de linha bateram e a porra só se definiu quando os goleiros foram bater. Alguém tem que perder. Não quer dizer que o jogador perdeu. Eu falo isso tanto pro Lautaro quanto pro Wendel e pro Galeno. E muita gente é oportunista nessas horas. O importante é que o Atlético Madrid se classificou. Só deixa eu fazer um comentário rápido sobre as cobranças de pênaltis ainda, né? Já elogiei as 2 defesas do Oblak. Agora, o que eu não gostei do Lautaro, cara, eu achei... Assim, eu sei que no momento ali, pô, cara, a pressão no máximo, ele sabe que tá todo mundo assistindo, ele é o capitão, ele é o líder, a pressão tá toda sobre ele. Mas, pô, cara, ele joga o pênalti na lua e dá aquela olhadinha pro gramado. Pô, o time dele acabou de ser eliminado, cara, com o pênalti que ele jogou pra fora do estádio. Aí ele dá uma olhadinha, ai meu Deus, o gramado.
meu irmão. É o mesmo gramado que todos os caras do Atlético de Madrid fizeram os pênaltis dele batendo bem, né? Ah, não, o gramado nem escorregou nem nada. Que é isso, cara? Pô, tu errou, irmão. Tu errou, levanta a cabeça, assume a culpa, né? Levanta o queixo que na próxima temporada tem de novo. E assim, só um adendo final sobre isso. A Inter era o último time italiano na Liga dos Campeões. Agora só tem espanhóis, alemães e ingleses, né? Então, naquela briga por uma vaga extra na Liga dos Campeões da próxima temporada, a Itália tá liderando, a Série A tá liderando. Porém, agora que eles não têm mais nenhum time na Champions, né? Abriu uma brechazinha aí para a Bundesliga e para a Premier League, quem sabe conseguirem tomar essa vaga extra da Série A. Show de bola. E o teu Man of the Match dessa partida? Foi o Memphis. Eu coloquei o Memphis, cara. Eu escolhi o Memphis porque ele mudou completamente o jogo, cara. Sem ele, não tinha empate, não tinha virada, não tinha nada, cara. Ele mudou completamente o jogo quando ele entra aí no segundo tempo. O segundo tempo do Atlético de Madrid, cara, o Atlético de Madrid tava morto. Até o Simeone começar a fazer as alterações. Tava morto em campo, tava conseguindo fazer absolutamente nada. E o Memphis, ele entra, ele levanta a moral do time, ele começa a incomodar, ele mete bola na trave, ele faz o gol. Depois na prorrogação, ele faz um papel muito importante na prorrogação. De quando o Atlético de Madrid saía da pressão da Inter para segurar a bola no ataque com ele ainda vai bem ali na prorrogação, gerando perigo, e ele bate o pênalti de abertura, que, como eu falei, eu considero o mais importante. Então, para mim, ele foi o cara dessa classificação, embora o Oblak, se fosse escolhido, também estava justo. Então tá aí, rapaziada, nós temos o... Quer falar mais alguma coisa antes de encerrar a nossa cobertura sobre esse jogo aí, cara? Cara, só que acho que essa foi a primeira grande noite mágica do Metropolitano na Liga dos Campeões, cara. Sinceramente. O Atlético de Madrid, por exemplo, se eu for pegar nos últimos anos, temporada passada foi eliminado na fase de grupos. Em 2021 caiu fora de casa contra o Chelsea. Em 2020, aquela noite mágica contra o Liverpool não foi no Metropolitano, né? Foi em Anfield. E depois foi eliminado em Portugal contra o Leipzig. Em 2019 também caiu fora de casa, né, contra a Juventus. Em 2018 caiu na fase de grupos. Então, desde a queda a demolição, desde que assassinaram o Vicente Caldeirão, essa foi a primeira grande noite do Atlético de Madrid em casa na Liga dos Campeões. Show de bola, cara. Parabéns, queria dar meu parabéns aí pra ti, né, e dizer que eu tava torcendo pra... grande influência nessa classificação. Eu tava torcendo... O Simeone já mandou o zap aqui. Eu tava torcendo muito pra Inter, porque realmente gosto muito mais do time da Inter na temporada atual. Mas, cara, eu já falei várias vezes aqui, as pessoas podem me zoar, podem enxergar o futebol da maneira como cada um enxerga, mas a maior graça desse esporte são as histórias incríveis, cara. Não importa se é pra lado A, lado B, lado C, assim, o que eu gosto de viver com esse esporte são esses grandes momentos, né? Se é pro time que eu tô torcendo ou contra, claro, se for pro meu time é muito melhor, né? Mas eu digo assim, principalmente em cenários onde tu tá neutro, meu amigo, eu quero ver o pau torar, eu quero ver emoção, bola na trave, cachorro no campo e coisas incríveis acontecendo. É pra isso que eu tô aqui, né? É por esses momentos que a gente vive, que a gente faz conteúdo. Tanto é que, pô, é difícil entrar lá no Eurofut, no nosso conteúdo, com coisas normais. Pô, não, maluco bateu um gol de pênalti normal. Não, isso aí não vai entrar. O que entra no Eurofut, cara? São os grandes momentos. A gente faz compilados, listas, curiosidades de coisas incríveis que acontecem. Não é dos momentos chatos, entediantes. Não é daquele jogo que ninguém lembra. Então a gente tá vivendo aqui pra isso. E você que tá nos assistindo e vai acompanhar nosso conteúdo por mais anos, daqui a pouco, espera 1 ano, 2, esse jogo aqui vai entrar, pô. Melhores jogos das oitavas de final, grandes viradas, não sei o que, vai estar lá. Porque é pra isso que a gente vive, é pra isso que a gente tá aqui. Então, parabéns ao Atlético. Agora que a casa caiu, né? Agora que a casa caiu, agora que você já não vai mais ouvir o som da última trombeta. Deixa eu terminar de ler o script do ChatGPT aqui, cara. Porra. Tá bom, vai lá. Não, as brincadeiras à parte é pra isso, então, cara, parabéns aí ao Atlético, né, acreditou, os jogadores acreditaram, Simeone, Yuri, todas essas figuras importantes aí do Atlético que contribuíram pra essa vitória.